Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Esperamos em Deus que você, toda a sua família, todos os seus, toda essa comunidade de fé, a IPI de Lupianópolis, que todos estejam muito bem. Quero compartilhar com vocês um texto que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse texto, ele nos remete a um contexto em si. Enquanto os falsos profetas afirmavam confiantemente que Judá ficaria livre da ameaça da Babilônia, o profeta Jeremias, ele declarava com a mesma convicção que Jerusalém cairia e se renderia ao exército da Babilônia. Fica evidente que, quando nós lemos, que Jeremias estava certo com relação à sua afirmação. Todos nós sabemos, à luz da própria história, que a cidade caiu em 597 a.C. e toda a corte, todos os líderes, eles foram levados para o exílio na Babilônia. E ali, uma vez estabelecidos, Jeremias escreveu uma carta a todos aqueles, os exilados, dizendo: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos, busquem a prosperidade da cidade. Nós podemos ler isso em Jeremias 29, versículo 5 ao versículo 7. Eles não deveriam dar atenção aos sonhos dos falsos profetas que naquele momento estavam afirmando que em breve eles retornariam a Jerusalém, retornariam para sua cidade, retornariam para suas casas. Mas somente quando se completasse 70 anos de exílio, o Senhor cumpriria a sua promessa e traria o povo de volta para Jerusalém. Essa promessa que Deus fez aos exilados na Babilônia, ela tem sido aplicada a cada um de nós cristãos quando nós vivemos uma situação de angústia, uma situação de dor. O texto diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias. Nós observamos aqui três aspectos da promessa de Deus. Primeiro, Deus tem planos para o seu povo. Deus tem planos para nós. Meus irmãos, nós sabemos que a vida ela não acontece por acaso. Para muitos, o curso da história é semelhante às pegadas de uma mosca bêbada numa folha de papel em branco. Mas nós, que somos cristãos, nós que fomos alcançados pela graça, para nós não é assim. A vida, ela não é aleatória, sem sentido ou mesmo absurda que seja. Da mesma forma que Deus tinha planos para os exilados na Babilônia, Ele tem planos para nós hoje. O Senhor Jesus tem planos para a sua igreja. Deus tem planos para o seu povo. Deus tem planos para o seu povo. Segundo aspecto da promessa de Deus, que Deus conhece bem os seus próprios planos. Ele não necessariamente os divulga, mas certamente Ele conhece os seus planos. Os pais costumavam fazer planos para os seus filhos, e nós fazemos isso para que quando eles nascessem, eles pudessem ter uma vida, uma profissão. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Assim também o nosso Pai Celeste para cada um de nós que somos povo do Senhor. O Senhor conhece bem os seus planos. O Senhor tem planos para o seu povo. E por último, os planos de Deus, eles são bons. Os exilados da Babilônia, eles devem ter achado difícil crer, mas Deus estava determinado a dar a eles uma esperança e um futuro. Meus irmãos, o Novo Testamento
Isso talvez corresponda ao que nós lemos lá em Romanos 8, no versículo 28, onde todos nós somos assegurados que todas as coisas cooperam para o bem. Deus tem planos para a sua igreja, Deus tem planos para cada um de nós, Deus tem planos para você e para mim. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Hoje é noite de oração, é noite de intercessão. Então convido você a orar, confiando que Deus tem planos para cada um de nós. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer, ó Pai, por esse momento de oração. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque nós, à luz da Tua palavra, sabemos quem nós somos diante de Ti e quem é o Senhor diante de nós. O Senhor é santo, o Senhor é majestoso e nós somos pó, nós somos pecadores, ó Pai. Mesmo alcançados pela Tua graça salvadora, nós somos pó, Senhor, nós somos totalmente dependentes da Sua graça e da Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Colocamos a vida, Senhor, dessa comunidade de fé, todos aqueles que pertencem a esta comunidade, Senhor, aqueles que estão enfermos, nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Aqueles que o Senhor já os curou conforme a sua vontade, nós Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Paulo que está em casa. Nós oramos e o Senhor atendeu as nossas orações, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso. Te agradecemos pela vida dele, que o Senhor continue restaurando a saúde dele por completo. Oramos, ó Deus, pela presbítera Rose, que está enferma ainda, Senhor. Te agradecemos pela vida da Camila, pela cura, pela restauração, ó Deus. Te agradecemos pela Tua proteção sobre esta comunidade, Senhor, durante esses dias de pandemia, Senhor. A Sua boa mão está sobre nós, sobre as nossas famílias, Senhor. Continua cuidando de nós, ó Deus, continua sustentando a cada um de nós em meio às lutas e às adversidades da vida, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Seu sempre eterno cuidado sobre todos nós, ó Pai. Fica conosco, fica com os enfermos. Te louvamos por aqueles que o Senhor já restaurou a saúde, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque em meio a dias tão difíceis, o Senhor tem nos abençoado grandemente, Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque Tu és bom, porque Tu és misericordioso. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos pela vida dos visitantes, aqueles que têm vindo, Senhor. Nós Te louvamos por cada um deles, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, por esse período difícil que estamos vivendo, mas Te agradecemos pela fidelidade do Teu povo em relação a essa comunidade de fé, Senhor. O Senhor abençoe grandemente a vida de todos. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Louvado seja Deus, desejamos a todos uma boa noite, uma semana abençoada na presença de Deus. E se o Senhor assim permitir, se Jesus não voltar, estaremos aqui no próximo domingo às 9 horas da manhã, cultuando a Deus. Lembramos a todos, irmãos, que é necessário o agendamento, porque nós ainda estamos debaixo de protocolos de saúde, de decretos. Então é necessário que isso seja feito para que a gente possa cumprir aquilo que é determinado pela lei. Então nós pedimos a todos que façam agendamento. Sabemos que isso é um pouco diferente, mas ele é necessário. Então, se você deseja participar do culto domingo, se você deseja cultuar a Deus no próximo domingo de forma coletiva, por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp e faça o seu agendamento. Louvamos a Deus pela vida de todos e que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Forte abraço, carregado de alegria, pela coroa real do Salvador. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.